Qual é a causa mais comum de vermelhidão na cabeça do pênis? Uma das queixas que a gente mais ouve no consultório de urologia, uma queixa que muitos homens nos procuram, é relatando que a cabeça do pênis, que a glande está avermelhada, está hiperemiada. Isso muitas vezes está associado a outros sintomas como coceira, dor, mau cheiro e realmente gera um desconforto muito grande. Então, qual seria a causa mais comum desse problema, a causa mais comum da cabeça do pênis, da glande estar vermelha? Eu sou o Dr. Petrônio Mello, sou médico urologista e é sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Bom pessoal, então antes de dar início ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e se vocês considerarem o conteúdo desse vídeo útil, produtivo, compartilhem com seus amigos, tá ok? Bom, enfim, qual é a causa mais comum de vermelhidão da cabeça do pênis vermelha? E essa causa é a balanite. O que é a balanite? Balanite é quando ocorre dor, inchaço, vermelhidão, uma irritação na cabeça do pênis, na glande. Ela acontece mais comumente naqueles pacientes que não são circuncidados, isto é, que não realizaram a retirada do prepúcio, que é aquela pele que envolve a glande, que envolve a cabeça do pênis. E geralmente essa balanite, essa inflamação na cabeça do pênis é causada por fungos. Também pode ser causada por bactérias, por vírus, mas a causa mais comum realmente é por fungos. Além disso, a balanite não é considerada uma doença contagiosa, isto é, não é considerada uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha vida sexual ativa, pessoas que nunca tiveram uma relação sexual, também podem ter essa balanite. E a balanite é uma doença extremamente comum. É estimado que entre 10 a 20% dos homens vão ter algum episódio de balanite durante as suas vidas. E por que essa balanite ocorre? Ela ocorre pois o pênis é um local muito propício para o desenvolvimento desses fungos. O prepúcio, que é aquela pele que envolve a cabeça do pênis, que envolve a glande, ele acaba gerando esse ambiente propício para o fungo se desenvolver, pois ele gera uma região ali quente, úmida. Muitas vezes esse prepúcio também pode acumular um pouco de sujeira, um pouco de urina que sobra após o paciente urinar, e aquilo realmente favorece bastante o crescimento, o desenvolvimento de algum fungo naquela região. Pode acontecer em qualquer idade esse episódio de balanite, e a balanite é muito mais comum naqueles homens que têm fimose. O que é a fimose? Fimose é uma incapacidade, uma impossibilidade de expor, de colocar totalmente a cabeça do pênis para fora. Dessa forma o paciente não consegue higienizar bem a cabeça do pênis e favorece o desenvolvimento desses fungos. Além desses pacientes que têm fimose, outros fatores de risco para o desenvolvimento dessa balanite seriam pessoas diabéticas, pessoas que têm uma má higiene, que não realizam uma lavagem, uma limpeza adequada dos pênis. A obesidade também favorece a balanite e homens mais idosos também têm um risco um pouco maior de desenvolver esse tipo de problema. Os sintomas da balanite podem surgir tanto subitamente, do dia para a noite, como também aos poucos. E os principais sintomas da balanite, além da vermelhidão na cabeça do pênis, seriam dor, inchaço, coceira na região da glande. Os pacientes também podem ter um odor, um cheiro muito forte ali na região do pênis. E até em alguns casos mais graves podem ter até secreção, saída de pus ali da região do prepúcio e da glande. A balanite é diagnosticada ao examinar o paciente, simplesmente de examinar, de fazer o exame físico.
o urologista já consegue identificar a ocorrência desse problema sem necessidade de realizar outros exames adicionais. E o tratamento ele tem basicamente 3 etapas. A primeira etapa seria relacionado com as medidas comportamentais, com as mudanças no hábito de vida, que seria basicamente melhorar a higiene, higienizar melhor o pênis, permitir que ele fique mais seco, ao terminar de urinar, por exemplo, secar ali a cabeça do pênis, higienizar o pênis bem na hora do banho e após terminar o banho também secar bem esse pênis para evitar que o fungo se prolifere. Naqueles pacientes que são diabéticos, controlar o diabetes, pois o diabetes favorece bastante o desenvolvimento desse tipo de inflamação no pênis. E a segunda etapa seria com a utilização de medicações, tanto pomadas antifúngicas quanto medicações por via oral, com o objetivo de eliminar esses fungos. Em alguns casos mais graves, quando há uma infecção bacteriana secundária que ocorre depois de ter essa infecção fúngica, eventualmente antibióticos também podem ser utilizados. E existe uma terceira etapa do tratamento. Naqueles homens que têm uma higiene adequada, que fazem uso adequado das medicações, mas a balanite não melhora, ou mesmo até melhora, mas pouco tempo depois o quadro volta novamente, apresenta uma balanite recorrente, é recomendado realizar o tratamento cirúrgico, isto é, a postectomia, que seria a circuncisão. Esse procedimento é retirado todo o prepúcio, a cabeça do pênis então fica sempre exposta e dessa forma aquele ambiente que favorece, que propicia o desenvolvimento do fungo, ele é retirado. E dessa forma o paciente passa a não ter mais esse tipo de problema. A chance de ocorrer a balanite reduz brutalmente. Mas não necessariamente o paciente precisa passar por todas essas etapas. Se o paciente quer se prevenir de ter uma balanite, quer se prevenir de ter esse quadro no futuro, realizar a cirurgia de forma preventiva também é uma opção válida. Realizando a postectomia, a circuncisão, o homem evita de ter esses episódios de balanite, de infecção por fungo no pênis. Para concluir, pessoal, a causa mais comum de vermelhidão na cabeça do pênis é a balanite e os detalhes aí dessa doença foram expostos durante o vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado então do conteúdo desse vídeo, pessoal. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários e eu vou estar respondendo vocês. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço.